Olá, meus amigos, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Vamos começar mais um podcast de número 10. Será que é isso? Eu estou meio perdido hoje. Hoje começa o nosso projeto aí de podcast geral, né, para todo o aberto, onde vai ter esses podcasts aqui, que são exclusivos de vocês, alunos, vão ter bate-papos com outros criadores, com gente que mora em sítio, com gente que vive no campo. Então, hoje... essa semana vai ser uma bagunça e hoje, então, vai ser um negócio sério. Um grande abraço para vocês. Hoje, com o tema como escolher as galinhas para começar a criação. Como escolher as galinhas caipiras, as raças de galinhas para começar sua criação. Então, vamos começar com algumas informações um pouco mais técnicas aí no nosso podcast, aí, pelo menos esse, e os outros dois a gente vai falar de algo mais específico, que já não é tão para iniciante, inclusive para vocês que são aí do Clube dos Produtores, que já tem uma certa bagagem devido ao curso, devido às aulas, devido à experiência. É fundamental que no seu planejamento você escolha a finalidade da sua criação e o sistema de criação na qual você vai atuar. Então, você escolher se vai ser abate, se vai ser postura, se vai ser venda de ovo fértil, se vai ser venda de pintinho. Então, existem algumas finalidades e essas finalidades são inclusas dentro de um sistema de criação. Tem finalidade como abate, por exemplo, que você pode escolher trabalhar em alto desempenho, em sistema semi-intensivo, e você pode trabalhar mais rústico, num sistema semi-extensivo. Você pode até escolher trabalhar num sistema extensivo puro, sem um semi. Ele é um pouco mais difícil de gerar renda numa proporção aí melhor, mas existe essa possibilidade também de você trabalhar nesse sistema. Então, esse conjunto de conceitos e essa decisão precisa ser tomada para basear de forma correta a escolha da ave, da raça que você vai trabalhar. Junto com a pesquisa de mercado, que você identifica que seu cliente gosta daquele tipo de animal, que seu cliente gosta daquele tipo de produto final, naquela caracterização, também vai influenciar aí na sua decisão. Enquanto isso, estou puxando a porta aqui que estava aberta. Na sua decisão de escolha de raça, de escolha da ave correta. Então, não pule etapas, né? Não pule etapas. Você pode ter um gosto pessoal antes de começar. Eu gosto muito do que falam da galinha GLC. Nada impede de você ter um gosto pessoal anterior, mas identificar que tipo de produto final o seu cliente quer receber. Identificar a finalidade da sua criação. E identificar em que sistema de criação você vai fazer tudo isso é fundamental para você, no final, não no final, né, que é quase que no meio, mas que você consiga escolher a ave certa para você trabalhar. Então, a partir do momento que você definiu a sua finalidade, você tem aí as linhagens de dupla aptidão, que funcionam bem para criação destinada a abate, e linhagens de pesadão, que também funcionam bem, são aves que vão ficar um pouco maior. Então, a sua escolha nessas duas está baseado, primeira coisa, eu quero um sistema semi-intensivo, sistema de alto desempenho, que eu sei o dia que eu vou começar, sei o dia que eu vou terminar, eu vou vender todas vivas, eu vou vender todas abatidas, e quero peso mais alto. Eu quero alcançar 2,5 kg, 2,8 kg, 3 kg, ou até mesmo tentar passar de 3 kg. As linhagens de pesadão são mais indicadas nesse sentido,
Porque são aves que, quando você imprime um sistema de criação adequado e que você investe na ração, você consegue animais mais pesados, com menos caracterização, mas você consegue animais mais pesados. E aí eu dou 2 passos atrás, se esse for o produto final que seu cliente espera. Se você quer trabalhar num sistema mais rústico, é interessante que você use aves de dupla aptidão, porque as aves de dupla aptidão, além de você conseguir imprimir um ritmo a ela, de ficar um pouco mais pesado ou um pouco mais leve, de forma mais fácil, elas têm uma preparação maior, e conseguir permanecer mais tempo em piquete, que é ave mais rústica, sistema semi-extensivo, com mais liberdade. Uma galinha de linhagem pesadão, ela sofre um pouco mais do que uma galinha de dupla aptidão quando ela é dada muito piquete a ela, muito tempo de piquete a ela. A galinha da linhagem pesadão, ela tem a tendência de cansar um pouco mais, de procurar algum lugar para se deitar, de sempre estar próximo ali do que tem de ração, porque ela tem uma fome aí quase que incontrolável. Então, ela sofre um pouco mais. Não quer dizer que você não consegue sim, mas com um sofrimento um pouco maior, às vezes com uma perda um pouco maior. Então, tem que valer a pena criar um sistema mais rústico, isso eu falo em relação a financeiro, né? O sistema mais rústico não é só uma vontade, é um propósito de vida, é um ideal, mas meus clientes só gostam se for mais rústico, mas não paga por essa rusticidade. Por que tem que pagar? Porque a rusticidade, o sistema semi-extensivo, você leva um pouco mais tempo na criação, você expõe mais sua ave, você corre mais riscos de perda, você corre mais risco de desenvolvimento mais lento. Isso tem um custo, e esse custo precisa ser repassado para o seu cliente, já que você decidiu fazer isso, porque você identificou que seu cliente quer assim. Caso sua escolha de finalidade seja de postura, o ideal é se escolher aves especializadas, aves que realmente passaram pelo melhoramento genético para postura. Então, vocês têm a linhagem Brown, Isa Brown, Embrapa 051, Novogen, GLK. E você tem galinhas que são também especializadas em postura, mas foram desenvolvidas para ter casca de ovo um pouco mais clara, mas ela também não é tão produtiva quanto as galinhas Brown, que tem ovo vermelho. Apesar de Brown é marrom em inglês, no Brasil se convencionou a chamar as galinhas marrom de vermelho. Então, e essas outras não têm a mesma produção. Uma galinha Brown tem promessa aí acima de 300 ovos, ali beirando 350. A Isabel promete aí 380 e pouco, quase 400. Já essas galinhas de ovo de casca mais clara tem uma promessa de 280, no máximo de 300 ovos. Então a gente está falando de GLC, de GLZ, de poedeira carijó. Toma cuidado que carijó é cor, aquela cor pedrez, carijó, é muito mais a cor dela. Então você tem carijó dupla aptidão, você tem carijó poedeira, você tem carijó pesadão. Então toma cuidado para não confundir e acabar comprando uma galinha de dupla aptidão achando que é a poedeira carijó. Você tem a poedeira negra, que são aves que não botam tanto quanto as de linhagem Brown, mas foram criadas para uma boa adaptação em sistema caipira e, mesmo assim, servir como produção. A tendência é que ovos de cascas mais claras tenham uma aceitação melhor no mercado. Então, você precisa fazer uma escolha. Eu vou ter um plantel de galinha de ovos mais claros, porque vai ser mais fácil de vender e eu consigo um melhor preço,
ou eu vou criar uma galinha que tem ovo vermelho, eu vou trabalhar o marketing em cima disso, provar que um ovo mesmo com a casca vermelha, também criando a galinha de sistema caipira, é caipira, e eu posso até mesmo, pelo volume de ovos que eu tenho, reduzir e trabalhar com um preço mais acessível, mesmo tendo galinha caipira. É uma estratégia. Não existe melhor nem pior. É uma estratégia de mercado que você precisa escolher. Dando um passo atrás, eu acabei não falando das raças, dos nomes das raças de abate. Então, pesadão, você tem o CPK, que é o mais conhecido. Você tem o TRC, ou chamado tricolor, o que eu chamo de pedrez louro. Você tem o gigante negro. Faz tempo que eu não vejo no mercado, mas existe o gigante negro. Um parêntese, galinha híbrida não é o gigante negro de Jersey, raça pura. É um gigante negro que foi inventado aí pelas empresas de genética. Inclusive os vendedores, muito sabiamente, falam gigante negro, gigante negro, gigante negro. E a pessoa fica na cabeça achando que é o gigante negro de Jersey. Porque existe uma exploração do gigante negro de Jersey na criação de criadores colecionadores, criadores de raças puras para melhoramento genético. Então, se usa muito o termo gigante negro só, e a pessoa às vezes vai no abafamento achando que é o gigante negro de Jersey. Mas é uma galinha híbrida, igual às outras, o gigante negro. Existe o pesadão carijó e existe o pesadão pescoço pelado, que não é o de dupla aptidão. Também não é fácil de encontrar, às vezes se encontra, às vezes não. E quando a gente fala de galinha de dupla aptidão, a gente tem a carijó, pescoço pelado e pescoço emplumado, tem o pescoço pelado vermelho, tem a caboclo, que não é tão fácil de encontrar mais também, mas também tem no mercado, e o cedriz, o gris cedro, né? A fêmea fica cinza, o macho fica meio que cinza, meio que pedreiro louro, meio que preto. Esse eu acho que para mim foi uma surpresa, inclusive. Eu vendi com muita facilidade vivo aqui quando eu consegui o cedriz, tanto as fêmeas quanto os machos. Que é a grande sacada para quem cria para abate, é você ter a opção de vender vivo, porque você não tem todo o trabalho do abate, de embalagem, reduz seu custo, recurso de trabalho, mão de obra, etc. Então isso é bastante importante também. Então escolha a raça certa, a raça que é especializada na sua área, porque é ela que vai te dar a produção que você busca, baseado no que você teve de pesquisa de mercado, baseado no que você quer entregar de produto, baseado no que o seu cliente espera. Porque a pior coisa em um negócio é você levantar o desejo do cliente, você aguçar o desejo do cliente, a palavra melhor, aguçar o desejo do cliente, o cliente fica esperando aquele produto que você está antecipando, falando que vai ter, falando que vai acontecer, que ele é assim, que ele é assado, e na hora você entrega um produto diferente, né? O resultado precisa ser muito parecido com o que o cliente espera no final do processo, né? Então, escolha a ave correta, porque a ave realmente vai lhe dar produção. A ave que realmente vai te dar produção é essa. Entre pintinhos e franguinhos, sistema semi-intensivo, abate e postura, dê preferência a comprar pintinhos. Sistema rústico, você pode tanto comprar pintinhos, quanto fazer uma mescla com a criação própria, gerando seus próprios pintinhos, através de chocadeira, através de galinhas chocas. Nesse caso específico, eu não aconselho se comprar ovo galado, desculpa para quem vende, mas eu não acho, eu acho que é interessante você montar uma pequena estrutura para você mesmo conseguir gerar esses ovos galados e fazer essa chocagem, sai mais barato no final das contas, e você também tem material para conteúdo, você tem
para divulgar nas suas redes sociais, galinhas que ficam fixas e você conseguir mostrar e atrair clientes para comprar seus produtos. E até mesmo você tem animais que em nenhum momento você descobrir que ele não está produzindo, você pode negociá-lo também. Então, essa é uma opção válida que você precisa estar ciente para fazer com que as coisas aconteçam de forma ideal para vocês. A escolha de raças puras para quem vai trabalhar com melhoramento genético, para quem vai trabalhar com raças puras, para quem vai trabalhar com vendendo ovo galado ou vendendo pintinho, também precisa definir muito bem a escolha da ave correta. Você aí vai misturar gosto pessoal com o que realmente vai ter um mercado. Muita gente começa apenas como hobby, depois descobre que pode comercializar esses produtos. Então, é importante você conseguir fazer com que você tenha resultados, com a escolha da ave correta nesse sentido. Vai trabalhar com ornamental? Faz uma pesquisa, quais as ornamentais que são mais vendidas no Brasil, quais é que a gente vê que tem uma certa procura, quais são fáceis da gente ter uma reposição, da gente poder comprar ovos galados de outros criadores, para poder fazer aquele intercâmbio. Você também vender ovos galados para esses outros criadores daquela raça, para você poder fazer intercâmbio e evitar consanguinidade no futuro. Então, na venda de ovo galado, a escolha da ave está muito baseada nisso. No seu desejo pessoal, porque eu gosto daquela raça, e no mercado, entender que aquela raça específica no mercado vale a pena se trabalhar. Que aquela raça específica tem vendas, tem se falado muito. E aí você pode ter uma vasta opção de sedosa do Japão, a Brahma é muito falada, a gente falando de ornamental / melhoramento genético, se fala muito no gigante negro de Jersey, se fala muito na Rhode Island Red, se fala muito da Plymouth. O índio gigante é o carro-chefe aí de quem trabalha com ovo galado, são animais aí que conseguem ter um alto valor de mercado, tem pessoas vendendo com um preço bem elevado. Então, isso é o que você precisa analisar, caso sua situação seja ter uma criação de ornamental / raças puras para melhoramento genético, para não acabar comprando uma raça, se sua intenção é comercializar, comprando uma raça que ninguém tem interesse. Por exemplo, eu vejo muito isso na Garnizé. Muita gente fala da Garnizé, que a Garnizé é boa disso, boa daquilo, pequena, isso e aquilo, mas quando vai comercializar os ovos como o ovo galado, tem uma certa dificuldade. Isso quer dizer que todos terão? Não. Alguns terão mais sucesso, outros não. Mas coloque seu gosto pessoal junto com a geração de renda. Também não adianta nada você começar uma criação só pensando na renda e às vezes você tem aí 20 raças diferentes, tem um alto custo para manter essas 20 raças e você só vende de uma, de duas, de três. Então, se a intenção é geração de renda, precisa pensar direitinho o que é que vai encaixar. Se a intenção é um hobby que também gera renda, aí analisa das duas formas. Se a intenção é vender pintinho localmente, existem aí transportadoras que levam esses animais de lá para cá, entrega normalmente no aeroporto. Eu nunca tive essa experiência de comprar algum animal já adulto. Muito provavelmente não terei. Eu não vejo, também não faz sentido para o tipo de criação que eu tenho,
mas eu acho que o animal passa por processos aí que talvez não cheguem tão bem na sua casa. Mas também falta uma expertise minha, porque como eu não me interesso por esse tipo de comércio, eu não tenho um total conhecimento para dizer se os transportes são seguros, se não são, de que forma que é feito, etc. Então, não estou dizendo que não faça, que não compre uma galinha adulta, de longe, mas se cerque de cuidado, se o criador realmente já faz isso por um tempo, se você consegue conversar com pessoas aí de que forma chegou em sua casa, na casa da pessoa, né? Para trocar essa experiência, para saber se é bom ou ruim. Mas a venda de pintinho local, normalmente você vai ter aí mais sucesso pontualmente. Às vezes você vende localmente uma raça específica. Você vai começar a vender, talvez no primeiro momento você consiga vender muito, mas depois as pessoas vão começar a ter, um público restrito, se você for de uma raça específica, que aí vai cobrar um valor mais elevado. Vai chegar um momento que você não vai conseguir comercializar mais, porque as pessoas da sua região já vão ter. Quando você cria no intuito de ser galinha caipira, né? Tem gente que ainda usa o termo assim, galinha caipira original, né? Galinha caipira oficial, algo assim para dizer que é bem caipira mesmo. Também tem esse comércio local, é bem interessante. As pessoas às vezes se decepcionam achando que vai crescer tanto quanto você comprar aqueles pintinhos híbridos e às vezes não vem comprar novamente. Aí você precisa ter, né, o marketing direcionado para a pessoa entender o que é que ele está comprando e realmente continuar comprando, porque aí já é uma constante, os animais vão se desenvolvendo lá, o pessoal vai vendendo, vem comprando mais e etc. Ok? Então eu achei que eu dei uma passeada aí por raças e linhagens aí, que vocês podem estar trabalhando nesse sentido. Os microfones estão abertos agora, nesse momento. Se alguém quiser falar alguma coisa, ter alguma experiência para relatar sobre raças ou fazer alguma pergunta, os microfones estão abertos para a gente bater um papo. Não pode ter cri-cri-cri, tem que falar do outro lado. Lembrando que hoje começa nosso podcast Sancaipe aberto, onde esses podcasts também vão lá para esse projeto, mas não ao vivo, né? Ao vivo só aqui dentro do Clube dos Produtores. Também tem uma categoria das lives do Instagram, que eu vou também colocar nesse projeto. Tem as lives da comunidade, de perguntas e respostas, que eu vou colocar nesse projeto. Tem o projeto da entrada para o Clube dos Produtores. Então, tem um podcast para pessoas que ainda não são alunas, para se tornar alunos. E tem o que eu estou aí numa esperança danada, que essa semana a gente vai fazer aí, eu acho que 4 encontros, batendo papo sobre pessoas que vivem no campo, com pessoas que vivem no campo. Então, a gente vai falar especificamente sobre galinha caipira. A gente vai falar com o Dornas, da Chácaras Dornas, a gente vai falar com o Luiz Henrique, do Rancho LW, a gente vai falar com o Rodrigo Neves, a gente vai falar com o Rogério, que é um de nossos alunos aqui também, a gente vai falar com o Paraíso Caipira, vai falar com o Criatório MM de Índio Gigante. Então a gente vai bater um papo com eles. O papo ao vivo você vai conseguir acompanhar nos bastidores no Instagram, porque enquanto eu estiver batendo papo com a pessoa, a live do Instagram vai estar aberta. Mas eu vou estar batendo papo com a pessoa, não tanto respondendo perguntas, mas ao vivo mesmo, só quem é convidado para o projeto que assiste, e depois esse projeto vai para as plataformas de rede social, a mesma plataforma que eu uso para colocar os podcasts aqui do Clube dos Produtores, então vocês vão poder ouvir lá o projeto também, no canal do YouTube, que foi criado também para o podcast Sancaipe, também serão postadas as conversas lá. Vai ser postada conforme uma programação,
porque é o melhor para o YouTube aceitar melhor nossas postagens e divulgar melhor de forma orgânica nossos vídeos. Ok? Temos a Zeni, temos o Luiz. Querem falar alguma coisa? 1, 2... Opa, bom dia. Bom dia, Luiz. Tudo bom? Tudo bom, meu amigo? Bom dia. Olha, pergunta que já sei a resposta, mas só Vamos lá. só a nível de que até pode usar outras pessoas, isto vai ser ouvido por outras pessoas. Certo. Só que vamos imaginar que eu vou pôr 500 galinhas poedeiras, mas como falamos, todo mundo tem aquela ideia do ovo azul, verde, amarelo, cor-de-rosa, as bolas, que são caipira. O ideal seria, qual é que seria o percentual de eu pôr a brown, seja ela 51, brown, nova gen, mas também ter, por exemplo, uma avifran, GLK, eu queria saber a proporção, tipo muito legal. 3 para 1, muito 2 legal. para 1, entendes? Que é para a gente, porque assim, ter a tal situação de produção, mas também ter um mix de ovos e misturar na bandeja. Entendi. Né? Vou fechar o balde. Assim, eu acho interessante o seguinte, como os ovos de cor mais clara, beges, né, ou verde, tem uma aceitação melhor no mercado, em detrimento aí os ovos vermelhos e os ovos brancos, é interessante você ter uma mescla de cor. Mas essa mescla de cor não pode impactar nos seus resultados. Isso é importante a pessoa saber também. Então, não adianta você estar com um plantel adicional ou um plantel principal de ovos que não são nem marrons nem brancos, e aí pode ser bege, pode ser verde, pode ser azul, se os resultados no final do dia, financeiramente, não estiver batendo. Aí você vai estar trabalhando só por hobby ou por gosto. Essa é uma coisa que a pessoa tem que ter na cabeça logo. Eu indico duas coisas. Uma mais fácil de entender e a outra um pouco mais complexa. A pessoa tem que sentar e fazer conta para entender. A primeira é usar até 20% a 30% do plantel desse tipo de outra ave. Você tem uma ave especializada, brown, que vai lhe dar ovo marrom. Entre o branco e o marrom é mais aceito o marrom como caipira. O branco as pessoas realmente rechaçam. Mas, claro, depende da região. Eu conheço aluno, inclusive aqui do clube, que falou que lá o ovo branco é muito mais aceito, mas o marrom tem a tendência de ser mais aceito. Uma galinha brown que realmente vai lhe dar uma produção e você ter de 20% a 30% de um outro tipo de ave, que pode ser de dupla aptidão, que pode ser uma especializada, que pode ser de capoeira, depende muito do que tem aí em mãos e de estratégia de cada um, para ter uma mescla de cor, para numa bandeja você ter aí 80%, 70% de ovos marrons e 30% a 20% de ovos de cor mais clara, e você vai dar aquele visual ali, onde a pessoa vai ver uma certa mescla de coloração. Essa é a maneira mais fácil da pessoa entender. A maneira mais difícil, fazendo conta, é quantos ovos eu preciso diariamente, semanalmente, mensalmente, para gerar a renda que eu quero? Essa é uma pergunta mais difícil. Da pessoa chegar nesse ponto que você precisa fazer conta. Eu quero faturar X mil por mês. Para eu faturar X mil por mês, eu vou precisar de X ovos. Essa é a conta. Se eu falar números exatos aqui, 100, 200, 300, eu vou ser tendencioso e algumas pessoas vão nesses números. E a intenção não é essa. A intenção é fazer a gente pensar. Então, eu quero ter um faturamento de X mil reais por mês. Quantos ovos eu preciso para ter esse faturamento? Aí eu vou chutar aqui. Eu preciso de 500 ovos por dia. É um chute. Se eu tiver 500 ovos por dia, no final do mês eu vou estar faturando esse tanto. Pronto. Você garante seu faturamento com os ovos de cor mais escura. E aí você coloca um percentual dentro da sua bandeja de um plantel menor de ovo mais claro. Não sei se eu fui claro aí na minha explicação.
Se minhas galinhas de ovos marrons produzirem o que eu quero que ela produza, eu garanto meu faturamento. Garanto meu faturamento. E aí eu tenho um plantel adicional, que pode ser 10%, pode ser 20%, pode ser 30%, que vai me dar uma mescla de cor só para eu ter uma força maior no mercado para mesclar ovos. Essa é uma conta mais difícil de ser feita, mas é a mais assertiva. Será que deu para entender? Não, eu sim, eu entendi. Até a minha ideia era essa, ou aumentar um pouco, digamos, vamos imaginar números reais. Eu iria pôr 400 galinhas brown e 100 galinhas ave frango. Aí já iria ter É 20%. desfazamento menor. Isso. 20%. Agora sim, vamos lá. Se você no seu mercado aí, ou no mercado de quem estiver ouvindo a gente, o meu cliente entende que o ovo marrom é ovo caipira, já expliquei a ele também entende, viu a situação, mas ele paga 50 centavos. Mas quando ele está vendo que o ovo é mais claro, ele paga 60. Aí vale a pena você mesclar. Você vê que eu fui de um cliente que sabe que é ovo caipira, ele paga o valor pelo ovo marrom, mas quando o ovo tem uma outra cor, ele tem a tendência de pagar um pouco mais. Ótimo. Procura mesclar, vai de 20%, vai para 30%, que vai dar certo, vai ser massa. Mas se seu cliente sabe que o ovo marrom é galinha caipira e ele quer pagar 50 centavos no ovo marrom e quer também pagar 50 centavos no ovo verde, no ovo mesclado, talvez não valha a pena você ter uma criação mesclada. Entende o que eu quero dizer? Se ele exige uma coisa, você precisa cobrar por essa exigência. Se eu exijo que o pão só chegue aqui quentinho, em minha casa, isso vai impactar com que o cara tenha que sair mais cedo, ou vai impactar que o cara tenha que passar aqui primeiro na rota dele e depois voltar do início para fazer, nada mais justo do que ele me cobrar mais caro, porque ele está fazendo um transporte diferenciado para mim. Dei um exemplo bem generalizado aqui para as pessoas entenderem. Né? Se eu vou mandar lavar meu carro e eu levo o carro até o lugar onde lava, e se o cara vem buscar o carro aqui na minha casa para levar onde vai lavar e depois trazer de volta, nada mais justo do que o cara cobrar um preço maior para mim na lavagem do meu carro. Estou generalizando de novo para ficar fácil o entendimento. Então, se o cliente lhe diz, eu só compro se o ovo for verde, e você sabe que as galinhas de ovo verde têm uma produção menor, são mais difíceis de encontrar, e o pintinho normalmente é mais caro, nada mais justo do que cobrar mais caro para esse cliente. Essa é uma coisa, né, de mercado, e a outra coisa é estratégia de venda. Eu, produtor, pretendo ter um percentual da minha criação com um ovo de uma cor diferente, porque como estratégia de mercado, eu conseguirei atrair mais clientes. São duas coisas diferentes, mas são duas coisas que precisam ser sentadas, feito conta e ver realmente que vale a pena ter uma mescla ou não. Sim, entendido. Porque aqui quem vende os ovos, só ovos brown, não consegue atingir mais do que R$8 de venda ao público já. Eu consigo vender a R$8 ainda para revenda. Certo. De forma mais clara. Aí, pronto. Essa é a diferenciação. Eu tenho um ovo mais claro, porque as pessoas valorizam. Ótimo. E pagam, né? Quando eu falo valoriza, é porque está pagando por aquilo. Porque às vezes a gente ouve só o gosto. Eu gosto muito do ovo verde. Aí tá bom, o ovo verde é X mais 2. Não, então me deu o marrom mesmo. Aí complica. Ok, meus amigos? Um
um grande abraço para vocês. Não sei se tem, eu acho que é a Zeni que está aqui. Se quiser bater um papo, falar alguma coisa também, que hoje meu dia está corridíssimo e eu espero hoje começar esse novo projeto meu e que tudo dê certo. Cri, cri, cri. Um grande abraço para vocês. Até amanhã. Amanhã o tema do podcast, deixa eu ver aqui, eu acho que eu fechei aqui. Não fechei não. Amanhã o tema do nosso podcast aqui do clube será qual a quantidade de ração para uma galinha poedeira. Amanhã não vai faltar ninguém, né? Claro, se não ouvir esse áudio até o final, não vai saber. E depois de amanhã, quais são os nutrientes essenciais para a galinha poedeira. Ok? Um grande abraço e até! E para você que está aqui em nosso podcast, ouvindo nas plataformas digitais, nas melhores do planeta Terra, Spotify, Deezer, Anchor e as distribuições aí do Anchor também. Um grande abraço para você. Você que está no YouTube, deixa comentários aí. Você pode usar aí os comentários tanto nas plataformas quanto no YouTube para fazer perguntas, inclusive para chamar outras pessoas aí para o nosso bate-papo, né? Esse bate-papo ao vivo você só consegue se você for aluno do Clube dos Produtores para poder participar, como o Luiz participou aí agora, ok? Um grande abraço, até!